e não volta. Gostaria que vocês pensassem. Gostaria que vocês pensassem. Não volta, né? O que a gente está vivendo não volta. Bom, companheirada, boa tarde a todos e todas. Esta é mais uma da série de entrevistas aos partidos aqui de Campinas que o Sindicato dos Petroleiros está organizando. Nós estamos convidando partidos que concorrem aqui às eleições municipais de Campinas para falar um pouco, né, sobre a concepção do partido, dentro dos vários temas que são de interesse geral da população. Nós convidamos esses partidos baseado em alguns critérios, né? Posicionamento do partido em questões nacionais, como setor petróleo, que é do nosso interesse, questão de terceirização, regulamentação para estatais, e aqui no município, mais especificamente, sobre a questão da lei das OS, que permite, né, na prática, a terceirização de quase todos os serviços municipais públicos, né? Os partidos que passaram, então, vamos dizer, por essa triagem, foram convidados para fazer essa série de entrevistas e hoje nós estamos recebendo aqui o PSTU na figura da Laura. Então, gostaria um pouco, Laura, que você fizesse uma apresentação sobre o partido, o histórico dele aqui em Campinas, as principais concepções e por que é que ele se difere dos demais e também, né, falar um pouquinho de você também aqui para o pessoal que está nos assistindo. Beleza. Bem, primeiro, boa tarde, né? Vou começar pelo contrário, começar falando um pouquinho de mim, depois falo um pouco do partido. Eu sou petroleira, trabalho na refinaria já há 14 anos, na refinaria de Paulínia, 14 anos. Sou militante do partido há 22 anos já, né? Desde a época do movimento estudantil. Então, acho que não tem muito mais a falar sobre isso. Em relação ao partido, né, eu acho que algumas coisas que são importantes da gente esclarecer. A primeira é que nós somos um partido socialista. Nós acreditamos que o socialismo é a forma de resolver os problemas da humanidade. Não é um problema dos indivíduos, mas da humanidade de uma forma mais geral. Pode parecer, muitas vezes as pessoas nos perguntam assim, então por que vocês participam das eleições, né? Que é uma coisa dentro do sistema, dentro do regime, não muda. Nós achamos que participar, por exemplo, das eleições é um momento importante, porque uma parte grande da população ainda acredita nas eleições, acha que isso vai resolver sua vida, votando no fulano, no ciclano, e isso abre um interesse da população em discutir política. E nós achamos que esse espaço é fundamental para que a gente possa, ocupar esse espaço é fundamental para que a gente possa apresentar o nosso programa mais geral para a sociedade. Então, seja neste momento, nas eleições municipais, onde, óbvio, nós vamos falar dos problemas municipais, mas nós achamos que temos que pegar os problemas municipais e apontar para os problemas mais gerais da sociedade, seja nas eleições presidenciais, para governador, para deputado e tal, porque são momentos em que você pode apresentar o seu programa e fazer uma contraposição, inclusive, a esse próprio sistema. Para que serve um prefeito, para que serve um vereador, para que serve um presidente, um deputado, um senador? Ele serve, de fato, para aquilo que, na aparência, as pessoas dizem que ele serve, ou ele serve para manter, no geral, aquilo que o sistema coloca, o regime coloca? Então, para o nosso partido, a primeira coisa é essa, a nossa concepção do que é o socialismo mesmo, a construção do socialismo a partir da classe trabalhadora, do desenvolvimento, das suas lutas, das suas mobilizações, e aproveitar esse espaço para se contrapor a esse sistema e apresentar o nosso programa. O que nós acreditamos que poderia ser melhor para a sociedade e como que a gente acha que essas coisas devem se desenvolver ao longo do tempo, serem construídas, porque também nós não acreditamos que as coisas vieram construídas prontas. Nós vamos fazer uma receitinha de bolo para resolver os problemas da saúde, uma receitinha de bolo para resolver os problemas da moradia, da educação. Não existem receitas de bolo para resolver os problemas. Nós achamos que existe um caminho, que é o socialismo, e esse caminho ele vai ser traçado ao longo da luta, organização e mobilização da classe trabalhadora. Se você puder, Laura, falar um pouco assim, do PSTU aqui em Campinas, especificamente. O PSTU existe, enquanto partido nacionalmente, e aqui em Campinas também, desde 1994.
Então, o PSTU foi uma corrente dentro do PT, tem uma história bastante antiga, de antes, inclusive, da fundação do PT, lá da década de 70, que a gente chama, né, do ponto de partida. Foi parte da fundação do PT, também aqui em Campinas, que era a Convergência Socialista. Em 92, nós fomos expulsos do PT por conta de que apoiávamos o Fora Collor, e na época o PT não apoiava ainda. E em 94 fundou, né, nesse período de 92 a 94, houve aí uma série de discussões de que tipo de partido e qual partido se fundaria. Em 94 fundamos o PSTU nacionalmente e também aqui em Campinas. Bem, algumas pessoas devem se lembrar, lá atrás, na década de 80, nós tivemos um vereador. Depois disso, nós não tivemos mais nenhum parlamentar aqui em Campinas. Em 2000, nós tivemos que concorreu a vereadora aqui, que foi a Silvia. Depois tivemos candidaturas a prefeito, em alguns momentos coligados com outros partidos, e nas últimas eleições já não. E esse ano também estamos saindo sem coligações, né? Que é o companheiro que também é petroleiro, o petroleiro aposentado, Marcos Margarido, que é o nosso candidato a prefeito. Inclusive com o Toninho vocês coligaram, né? Com o Toninho foi a última coligação com o PT, né? Foi o último ano que foi... Tem uma história interessante, nós coligamos com o PT em 2000, eu ainda não estava em Campinas nessa época, mas conheço um pouco da história. Nós fomos candidato a vereador, etc. E quando o Toninho veio nos procurar para saber se, né, e aí, as secretarias, tal, não sei o quê, para onde vocês vão, nós falamos assim, olha, nós não vamos entrar no governo, porque era um governo que tinha, né, junto com ele, setores que eram setores ligados ao empresariado da cidade, a gente falava assim, não, aqui num governo como esse nós não entramos. Nós apoiamos enquanto a candidatura não tinha esse tipo de acordo. A partir do momento que ele começou a discutir as secretarias com setores ligados à patronal, nós falamos, não, nesse tipo de governo não é um tipo de governo que a gente entra. Que pra gente é irreconciliável, é impossível você fazer um governo com patrões e trabalhadores a serviço dos trabalhadores, né? Ele vai acabar sendo a serviço dos patrões. Legal. Bom, só para apresentar o resto do pessoal aqui, eu mesmo sou o Arthur, mais conhecido como Bob, sou dirigente aqui dos Petroleiros, e aqui na mesa está aqui comigo o Fernandes. Vim de São Paulo, né? Faz 13 anos que eu estou aqui na Replan, então faz 13 anos que eu vim de São Paulo e vim morar aqui na região de Campinas. Mas eu sempre encontrei bastante dificuldade e vejo semelhança entre as duas cidades, tanto São Paulo como Campinas. Os problemas são bem iguais, não tem muita diferença. E estamos aí na batalha. Eu trabalho na Replan também e sou da Transmissão de Estocagem. E também nosso companheiro Araújo, mais conhecido como Muzambinho. Se apresente aí, Muzambinho. Eu vim lá das longínquas, que chama a minha cidade, Muzambinho, conhecida aí no cenário nacional. Fiz concurso e passei na Petrobras, na Replan, aqui em Paulínia, e entrei em julho de 1971. Fiquei aqui até aposentar, foi o meu trabalho, o único trabalho que eu tive registrado em carteira. Os demais que eu trabalhei na minha cidade, eu não fui registrado. Também trabalhei, hoje sou aposentada desde 1993. Moro em Campinas desde 1971, uma cidade que eu não conhecia e passei a gostar. Acho que é importante esse tipo de discussão, de debate para todos, para poder o trabalhador, no geral, poder conhecer todas as nuances que possam existir para onde ele acha que deve ir. Bom, e aí, só para situar também, né, tanto a Laura quanto o pessoal que nos assiste, nós temos aqui um roteiro, não é uma coisa fixa, né? Mas a princípio nós vamos fazer uma pergunta aqui um pouco mais livre e depois vamos entrar nos temas que são um pouco mais de interesse da população em geral, saúde, educação, políticas pré-RMC, entre outras. Mas sinta-se à vontade, né? Isso aqui é um esquema bem livre, bem fluido, não é uma coisa engessada, né? Nós vamos começar pela pergunta que nós temos feito a todos os demais partidos, né? E aí, na medida do possível, às vezes o partido não concebeu dessa forma, mas você tenta responder.
Então a primeira pergunta é, na visão do partido, na concepção do PSTU, da Laura e dos representantes aí do PSTU, quais são ou quais seriam, né, os 2 principais problemas da cidade? Se for possível pensar nos 2 principais problemas, quais seriam? Eu acho que a gente... É meio difícil porque eu acho que a cidade tem vários problemas, né? Começa por aí. Mas se a gente fosse pensar, um dos temas que a gente tem discutido, né, bastante, que tem a ver com o problema da educação, e se a gente for pensar naquilo que é diretamente ligado à gestão da cidade, né? Então, o problema das creches, que eu acho que é um problema muito grave. Eu tô em Campinas desde 2001, né? Vim para cá com uma filha de 1 ano de idade, né? Então, creche era uma coisa que pesava. E nessa época já se discutiu o problema do déficit das creches de Campinas. E ao longo dos diversos anos que passaram, e os diversos mandatos de prefeitos que passaram, nenhuma das políticas que foi adotada resolveu de fato o problema. Então sempre girou alguma coisa em torno de 8 mil, 9 mil, às vezes teve um ano que chegou a 12 mil. Aí quando chegou no ápice, a grande resposta que a prefeitura deu foi acabar com a escola por tempo integral e fazer a escola de meio período. Então esse é um problema grave que atinge um direito básico da criança, né, de ter a educação, de ser assistida em primeiro lugar, ou seja, ter um lugar onde ela possa ficar, que ela possa ser bem tratada, pedagogicamente acompanhada, etc. e tal, e atinge o problema das mães. Porque assim, vamos combinar, uma escola de meio período, uma creche de meio período, limita em muito a possibilidade das mulheres trabalharem. E isso desemboca no outro problema, que é o problema da renda. Uma mulher que não pode trabalhar vai ter um problema na renda na família, vai ter todo o problema que também acaba acontecendo com as mulheres, de não conseguir se livrar da violência doméstica, muitas vezes porque não tem condições econômicas para isso. Então, acaba se submetendo a uma situação de violência doméstica, porque depende economicamente do seu agressor para se sustentar e para sustentar os seus filhos. Então, o problema da creche, ele envereda por vários caminhos, né? Envereda pelo caminho da criança, que é o direito básico, e envereda pelo caminho, né, do direito da mulher. E a gente fala do problema do déficit de 8 mil, tal, não sei o quê, mas pelos dados do IBGE de 2010, 8 mil são as crianças que estão nas listas de espera. Se você for olhar as crianças em idade de ir para a creche, que não são assistidas, isso passa de 30 mil. Se você contar as crianças que estão assistidas na rede particular, aí esse número vai... Agora eu não vou me lembrar exatamente o número, mas é gigantesco. Então, esse é um dos problemas que a gente acha que é bastante grave. O outro problema que é bastante grave, que aí eu acho que depois a gente pode falar um pouco mais, porque você já explicou que vai estar no temário, que tem a ver com os processos de terceirização e de privatização indireta dos serviços públicos de uma forma geral. Seja saúde, seja educação. Um outro aspecto que a gente vê muito pouco, mas que já existe, o grau de terceirização que existe, por exemplo, nos serviços da prefeitura, jardinagem, coleta de lixo, etc., que vieram escondidos, né, através da terceirização, ou seja, a coleta de lixo totalmente terceirizada, mas, por exemplo, a jardinagem, o urbanismo, etc., isso vem com um grau de terceirização gigantesco. Né? E o que a prefeitura faz? Ela administra, entre aspas, mas quem presta o serviço é uma terceirizada em condições que bastante precárias de trabalho, de remuneração, etc. Só para ainda não entrar no temário mesmo, que a gente tem feito essa dinâmica, né? De perguntar os principais problemas e já levantar com o pessoal que vem representando os partidos se já existe alguma coisa do tipo... uma meta, qual o partido quer chegar, se já tem alguma ação nesse sentido, né, planejada para isso. Então, você comentou a questão das creches. Estou entendendo mais ou menos que a meta talvez fosse solucionar o déficit. Existe alguma ação que o PSTU pensa para a cidade para tentar solucionar isso? Na questão da terceirização, talvez primarizar o serviço público, né? Então, através de que ações
vocês acham que é possível chegar nessas metas, né? A primeira, eu acho que envolve as duas coisas, tanto em relação ao déficit das creches, quanto em relação ao problema das terceirizações, etc. Existe uma justificativa corrente das prefeituras e dos governos, de uma forma geral, para evitar fazer os investimentos que são necessários nessa área. Porque, veja bem, se você primeiriza, para primeirizar, você tem que fazer concurso público e contratar gente. Para você resolver o problema do déficit das creches, sem terceirizar, porque, por exemplo, o projeto de Naves Mães é um projeto de terceirização, né? Então, sem terceirizar, você tem que investir em infraestrutura, obviamente, mas também em funcionários públicos. E qual é a justificativa geral? Existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece um teto de contratação, um valor teto, e eu não posso passar disso. Nós achamos que essa lei é um absurdo. Ela foi feita lá na época do governo Fernando Henrique e que tem como propósito fundamental não o problema da responsabilidade fiscal. Entende? Vamos só gastar o tanto que a gente recebe. Mas tem como propósito fundamental exatamente isso. Abrir espaço para terceirizar, abrir espaço, inclusive para tirar os governos de determinadas áreas, certo? Porque à medida que você precariza, você também abre espaço para a iniciativa privada ocupar, certo? Se a gente tiver bons hospitais públicos, boas escolas públicas, creches públicas de qualidade, não vai ter, muito pouco, né, vai ser o espaço para isso. Nós achamos que a primeira medida que tem que ser feita é isso. Aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal não nos serve. E, a partir disso, fazer os investimentos, né, que são necessários. É isso. Concurso público, que a primeirização exige, investimento em infraestrutura e tudo. A minha preocupação é a seguinte: lá em São Paulo, eu verifiquei que tem muitas creches que são conveniadas. O que tem feito a grande falência dessas creches aí? É a falta de reajuste. O governo estipula um determinado valor e quando chega no final do ano, tem aquela dissídio coletivo daqueles funcionários, as creches não conseguem superar isso daí. Como é que você vê isso daí? Se você tivesse que partir para diminuir esse déficit, tivesse que partir para essa terceirização, como é que você reagiria nesse caso? Olha, Fernandes, eu acho que essa não é a solução, vou ser bastante sincera, porque não é só um problema, não é um problema, as creches conveniadas não existem só na cidade de São Paulo, em Campinas também existe, ela tem um nome específico, mas é como se fosse uma bolsa creche. Certo? Então, é diferente das creches conveniadas específicas, que são creches já terceirizadas direto, como é o caso, por exemplo, das Naves Mães, que é isso, assim, o governo foi lá, construiu a estrutura e deu para alguém administrar. Mas as creches que são conveniadas aqui são aquelas que recebem um valor por criança, né, na verdade, a criança recebe uma bolsa para poder frequentar uma determinada creche. Qual é o rolo de tudo isso? Primeiro, você tem pouco controle pedagógico, né? O acompanhamento, em todos os lugares de onde a gente tem notícia, aqui em Campinas, Hortolândia também tem isso, se não me engano, Sumaré também tem, Hortolândia eu tenho certeza que tem. Também tem, é o mesmo esquema, você tem muito pouco acompanhamento pedagógico, acompanhamento no sentido de a prefeitura, que é a responsável, saber o que as escolas que são conveniadas estão. A outra coisa é que você volta a cometer o mesmo erro, que é desobriga a prefeitura, investe menos, você tem um problema da precarização desses trabalhadores, porque em todas, nenhuma delas, se você for comparar, tipo assim, por pior que sejam as condições de trabalho de um funcionário hoje, que em Campinas são os monitores, né, que acompanham as crianças menorzinhas, tal, tem os educadores, os monitores, tal. Por pior que sejam as condições de trabalho, ainda mantém uma jornada de 6 horas de trabalho, ainda mantém um número máximo de crianças que eles podem acompanhar. Então, existe uma lei que são os módulos, tal, e a prefeitura consegue não, mesmo porque é obrigada a cumprir isso. E nas escolas conveniadas você não tem nada disso, você não tem nenhuma garantia. Então eu acho que essa não é a saída, nós não optaríamos por isso. Pessoal, só para... A gente tinha uma dinâmica aqui de começar pela saúde, mas como a gente enveredou pela educação, no nosso guiazinho aqui, vamos inverter
continuar nesse tema da educação e depois a gente pega a saúde. Na verdade, é mais uma, como que eu diria, coisas que eu não entendo no Brasil, num país como o nosso, que se diz que a criança e o jovem é o futuro do nosso país. E tudo quando vai se discutir para tentar melhorar ou resolver essa questão, tem impedimentos ou tem dificuldades. A lei, você acabou de dizer, a lei de responsabilidade fiscal limita, né? Então, como que nós podemos mudar isso? Né? O que você pensa disso? Eu não estou aqui tentando discutir, se pecar aqui, se fazer ali. Eu estou querendo entender o nosso país. Eu estou jogando uma coisa para você, que não sei se seria o ideal nesse momento, mas pensando, se a criança e o jovem é o futuro, esse futuro não pode ser trabalhado da forma que é trabalhado hoje. Como que isso poderia ser feito a nível de uma outra forma de administrar o Estado, o município? Como que isso poderia ser feito? O que seu partido pensa sobre isso? Não, acho que você tem razão, né? Essa história, desde que eu me entendo por gente, né? O futuro da nação e por aí vai. O problema, como nós encaramos esse problema? O problema da juventude, o problema da infância e de como ela é tratada pelo Estado, né? Nós temos e aí é impossível não falar sobre isso, nós temos um Estado que ele está a serviço de alguma coisa. Nós entendemos que o Estado que nós temos não está a serviço da classe trabalhadora, da juventude, do desenvolvimento da nação, que muitos falam, né? O desenvolvimento do país. Isso aí é a aparência, a velha história para inglês ver, por aí vai. Ele tem sido, desde o início do Estado brasileiro, tem sido um Estado que está a serviço das classes dominantes. Então, né, o que classicamente já foi descrito como a burguesia, né? Sejam eles os grandes empresários, no Brasil os grandes banqueiros, né, que seguem lucrando bilhões, mesmo durante uma crise. Então, na verdade, se a gente for pensar em qual é a forma de resolver o problema da juventude, resolver o problema da infância, etc., você vai ter que subverter esse Estado, né? Este Estado não nos serve, porque ele é um Estado, as pessoas às vezes imaginam assim, que o Estado não tem classe, ele é neutro, né? Isso não é verdade. Os Estados sempre tiveram a serviço de uma classe. Ou ele está, no geral, o que a gente vê no mundo, é um Estado a serviço das classes dominantes, ou a gente subverte esse Estado e constrói um Estado a serviço da classe trabalhadora. Porque senão sempre vai existir uma regra, esse negócio que você coloca da regra limitante. Por quê? Porque cada vez que o Estado tira R$1, o Estado brasileiro, né, tira R$1 para investir na saúde pública, na educação pública, na cultura, no lazer, nas coisas que de fato a população precisa, ele está deixando de dar R$1 para alguém, que é para a burguesia. Então, se a gente não subverte a lógica do Estado, a gente pode encontrar paliativos, não vou dizer que não existam paliativos, mas vão ser sempre paliativos. Na primeira crise, no primeiro enfrentamento, no primeiro embate, esse paliativo cai por terra. Laura, uma vez que como aconteceu agora. Até nesse tema mais nacional, tem uma pergunta aqui que dialoga um pouco com o cenário nacional, né? Está em pauta aí no Congresso e outros espaços o tal do Escola Sem Partido. E aqui na cidade aconteceu uma coisa que é similar, que, né, a tentativa de proibir o debate de gênero nas escolas. Então, queria saber um pouco a posição do PSTU sobre esse temário, né, de escola sem partido, proibição do debate de gênero. E uma segunda pergunta é se existe algum tema que deveria ser proibido de se debater dentro da escola. Tá. Não, eu acho bastante pertinente isso, né, porque a gente... Tanto uma quanto a outra, né? Tanto o problema da escola sem partido, quanto a proibição da discussão de gênero, etc. Eu acho que a escola, ela reflete a mesma coisa que a gente fala em relação ao Estado. Quando as pessoas falam da escola sem partido, na verdade, elas querem uma escola sem discussão do ponto de vista da classe trabalhadora. Porque, olha só,
as ideologias, elas não são coisas que estão desvinculadas da educação. Quando você vai dar uma aula de história, a história ela não é neutra, certo? A história, ela tem lados. Eu posso contar a história do lado da burguesia, eu posso contar a história da versão da classe trabalhadora. E eu estou falando da história, mas a gente pode, se for falar da sociologia, da filosofia, da geopolítica, etc., tudo. Quando se fala assim, aqui nós não queremos uma escola, nós queremos uma escola sem partido, aqui nós queremos uma escola que dê uma posição única, que é a posição da classe dominante, né? Então, enquanto eu estou dando, que é a história oficial, vamos dizer assim, né? Que é essa. Então, que é um absurdo, na verdade. A outra coisa que tem a ver com a discussão de gênero, de identidade de gênero, etc., eu acho que tem este problema, que também é de você querer colocar uma visão única da realidade, mas eu acho que tem um outro problema, que é, no caso do Brasil, que é muito claro, que é a ingerência das religiões dentro das decisões de Estado. Então, tipo assim, aqui porque eu não acredito nisso, porque eu acredito que essa é a forma de família, de identidade de gênero, de orientação sexual, então como essa é a minha forma, que no geral está ligado às questões religiosas, nada mais pode ser discutido. Não é que eu não quero que discuta gênero, não é verdade isso, não é que não vai se discutir gênero, não é verdade que não vai se discutir identidade sexual, vai, mas vai se discutir uma versão, um lado, uma posição sobre o que é identidade de gênero, sobre o que é orientação sexual, entendeu? Então, quando você fala assim, nós não vamos discutir, isso é mentira. Entende? É uma farsa. Assim, o Estado é laico e o pessoal, né, direciona. Exatamente. Então, na verdade, tem a ver com isso. Não tem a ver com nós não vamos discutir. Não é verdade. Entende? Ou vamos dizer que mesmo nas escolas mais tradicionais, onde não se amplia a discussão sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, sobre gênero de uma forma geral, que aí entra também o problema do machismo, etc., não se discute isso. Se discute, mas se dá uma versão, né? Então... Vou pedir aqui para Fernandes e Araújo fazerem suas questões sobre saúde para a Laura, então. Estou vendo que aqui um dos temas que o pessoal escolheu é o Programa de Saúde da Família, né? Esse programa, o PT começou aí uns anos atrás, mas eu acho que ele ainda precisa ser bastante aperfeiçoado, né? Acho que tem bastante falhas nas visitas, no número de médicos que tem hoje. O que vocês do PSTU pensam nesse sentido aí? Melhorar esse programa ou fazer um outro programa? Eu vou dar uma resposta que talvez eu dê em outras circunstâncias também. O que a gente acha? Olha só, dos diversos problemas da cidade, que são muitos, vai? Você falou da saúde agora e falou especificamente do programa da saúde da família, mas que nós achamos que, e aí tem a ver com o que pra gente é fundamental no nosso programa, certo? Por isso que eu digo que vai pegar em outras áreas. O que é fundamental no nosso programa? É que nós achamos que a forma de governar a cidade e as decisões que vão ser tomadas na cidade, se vai ter programa da família, se não vai ter programa da família, se nós vamos asfaltar o bairro A, B, C ou D, ela não pode ser uma discussão centralizada na mão de um prefeito ou mesmo na mão da Câmara de Vereadores. Bem, esse modelo já mostrou que, no geral, não dá certo, né? Nós achamos que a forma de se organizar um governo tem que ser através dos conselhos populares. Não esses conselhos que existem hoje que são fachada, vamos combinar. O conselho discute. Ou os caras direcionam. E quando não direcionam, não acatam. Então, tudo bem, eu posso propor nos conselhos atuais existentes a melhor solução. A prefeitura acata se quiser ou se não quiser. Mesmo porque, mesmo se você falar assim, os orçamentos participativos, eles são 10% do orçamento, quando chegam a 10% do orçamento de uma prefeitura, e isso é irrisório. Nós achamos que é o contrário. Então, a forma para resolver o problema da saúde, que eu acho que é mais complexo, né? Eu acho que você pegou um tema que é importante, que tem a ver com a saúde da família,
e que eu acho que, que volta a uma filosofia antiga de como se discute saúde, não a saúde do cara que está no hospital lá morrendo, mas uma saúde preventiva, etc. e tal, que engloba, e por isso a família engloba desde da alimentação, ao modo de vida, etc. e tal. Mas esses tipos de programa, eles vão ter que ser discutidos a partir de conselhos. Então, nós vamos ativar esse tipo de programa. Existe uma outra discussão que eu acho que é bastante interessante, que aí cola com a história das creches, né? Em alguns países, as creches têm odontologista, tem médico, tem o que já devia ter, né, pedagogo, psicólogo, não sei o quê. E a criança, neste ambiente, ela não é só educada, não é só acompanhada pedagogicamente, ela tem exatamente, é de conjunto, a sua saúde é acompanhada, etc. e tal. Então, essa pode ser uma outra alternativa. Agora, são possibilidades. Eu acho que pode ser que em alguns bairros, por exemplo, as pessoas optem por esse tipo de organização, a partir do médico da família, tal. Em alguns lugares optem por uma centralidade a partir das escolas, e as escolas irradiarem isso. E que, no geral, são programas mais baratos, tanto um quanto o outro, do que a saúde curativa, né? Que vai lá resolver o problema de quem já está morrendo. Mas nós achamos que, fundamentalmente, isso tem que ser discutido a partir da lógica dos conselhos. Então, nos bairros, nos locais de trabalho, a população vai eleger e vai decidir. Olha, aqui nós temos, sei lá, 1 bilhão para a saúde, 1 bilhão do orçamento total da cidade para a saúde, Então, quais são as formas? Onde está mais precário? O que é prioridade? O que não é prioridade? Já que você falou de dinheiro para a saúde, a gente vê que muito tem se falado sobre a questão do Hospital do Câncer de Barretos, né? O que não está sendo dito é que a verba para a construção desse hospital, né, a criação desse centro, ela é por conta de um processo trabalhista que foi movido contra a Shell, a BASF e a Cianamid, que eram empresas que atuavam ali em Paulínia, e teve uma contaminação do solo importante lá, né, muito grave. E, né, por ação dos sindicatos químicos, o Sereste aqui de Campinas, sindicatos médicos, é que, né, ocorreu a chegada desse dinheiro para construir o hospital. Então, né, qual um pouco a visão do partido sobre essa questão do Hospital do Câncer de Barretos? Como que espera gerir esse equipamento? E aí entra até na questão do Ouro Verde e outros equipamentos de saúde que hoje estão as polêmicas OS, né, gerenciando, e algumas já entrando, né, tem perspectiva de entrar nos centros de saúde, nas UPAs e outros, né? Viola, mas se você também queria falar sobre a questão da saúde, eu já tenho 70 anos, eu vejo há muitos anos a questão da saúde no Brasil e a questão dos aposentados. Vou falar com essa visão. A gente, no Brasil, me parece que o Brasil é um dos países que mais paga impostos. E, na verdade, isso não é revertido para a questão da saúde, da educação, né? E todo governante, todo candidato, todos os anos que tem eleição, faz o mesmo discurso, colocando para a sociedade que ele vai resolver esse problema, né? E isso já faz muitos anos. E a coisa parece que vai pior. O que eu vejo aposentado mendigando, né, nas filas, remédios, tratamentos, coisas que demoram meses para ser atendido. Que resposta que o seu partido tem, você tem, para tentar resolver ou melhorar em muito isso daí? Não é possível você continuar pagando impostos, comparativamente com países que têm uma saúde muito melhor do que a nossa, e nós continuarmos mendigando para o Estado uma melhoria na nossa saúde. São duas perguntas distintas. Não, primeiro, em relação ao Hospital do Câncer. Na verdade, as pessoas falam o que querem, né? A palavra é livre. Então, a história do atual prefeito fica falando que ele é o grande... Ele é o criador. O grande criador, né, quem viabilizou a existência do Hospital do Câncer aqui.
ela é uma mentira que tem duas características. Uma da cara de pau, né, do cara falar um negócio que é uma absoluta mentira, né, que é um pouco essa história que você falou, e a outra é um desprezo profundo por aquilo que foi uma luta importante dos trabalhadores. Porque a história do processo contra a Shell BASF não é uma história qualquer. Foi o maior processo trabalhista da história do país, né, que durou uma década e pouquinho. Então, que envolveu anos, campanhas, perícias, muitos profissionais envolvidos, batalhando, os companheiros do Sereste que deram uma luta, né, junto com o sindicato dos químicos gigantesca para tentar provar, para mostrar, etc. e tal, né, o tamanho da contaminação, o efeito que... Então, representa um desprezo, primeiro, pela verdade dos fatos, e o segundo, o desprezo por uma luta importante da classe trabalhadora. E, aliás, que tem uma importância não só na nossa região, tem uma importância nacional, inclusive é isso. Fizeram um filme, estão concorrendo, estão divulgando a história no resto do país e que nós esperamos que, inclusive, sirva como exemplo. Né? Tanto o exemplo do que não deve ser feito, que foi o que a Shell BASF fez, como o exemplo positivo do que a luta da classe trabalhadora pode conseguir. Então, é uma mentira com duas características bastante bizarras. E aí, quando você coloca, por exemplo, o problema da gestão, não só desse hospital, mas dos hospitais públicos, na verdade, volta ao temário anterior, que tem a ver com a forma como as prefeituras resolvem, entre aspas, o seu problema, que é para tentar se encaixar na lei de responsabilidade fiscal, para seguir pagando a dívida para os empresários, ao invés de investir na saúde, educação, naquilo que é de interesse da população, que é ir privatizando de forma direta ou indireta. Então, as OS são uma forma de privatização. Ficou bonitinho, né? Organizações sociais, parece que é um negócio social. Mas por trás desse nome, o que a gente encontra é uma placa gigantesca escrita privatização. Nós somos contra isso. Nós achamos que a prefeitura, da mesma forma como se tenta fazer isso também no governo federal, nos governos estaduais, tal, não sei o quê, não podem se eximir, na verdade, daquilo que é a responsabilidade básica do Estado, que é a manutenção dos equipamentos de saúde, com funcionários, com qualidade. E aí, entrando naquilo que o Muzambinho falou, que eu acho que é importante. Olha só, o problema da saúde que você coloca em relação aos aposentados é um problema generalizado da saúde, né? Então, a falta de remédio, a falta de profissionais bem remunerados, qualificados, equipamentos com infraestrutura, né, que sejam, de fato, atendam às necessidades da população. Esse é um problema generalizado. Você fala do problema do imposto. Eu tenho uma certa dúvida se o Brasil é o lugar onde mais paga imposto mesmo. Quando a gente compara com alguns outros países, a gente encontra países que pagam mais, às vezes não chamam impostos, chamam taxas, mas pagam igual ou, em alguns casos, inclusive mais do que o Brasil. O problema é para onde vai esse dinheiro. E aí eu acho que é um problema que eu comecei a falar agora em relação à prefeitura, mas é um problema generalizado. Os impostos no Brasil, eles cumprem uma função hoje. Metade daquilo que é o orçamento da União, por exemplo, vai para pagar a dívida pública, vai para enriquecer banqueiro. Enriquecer banqueiro diretamente. 48% do orçamento da União vai para isso. Se você pegar os estados e as prefeituras, isso vai ter uma variável. Não é todo mundo igual. Alguns estados devem mais, alguns devem menos, algumas prefeituras mais. E por incrível que pareça, os menores são os menos comprometidos com a dívida pública. É um negócio... se você for pegar, por exemplo, o estado de São Paulo deve mais, se não me engano, proporcionalmente ao orçamento, do que estados do norte, Rondônia. Entende? Na proporção. Então, os impostos que nós arrecadamos estão a serviço de alguma coisa. A serviço de enriquecer quem já é rico, né? De seguir enriquecendo quem já é rico e seguir maltratando quem já é maltratado. Para nós, o problema da dívida pública é fundamental. Ou se para de pagar a dívida pública, ou nenhum dos nossos problemas vai ser resolvido. Nem o da saúde, nem o da educação, nem de coisa nenhuma. Então, para nós, o fundamental aqui é que a gente consiga, que a gente pare. Olha só, isso é uma sangria, é 48%. Se a gente pega esse dinheiro todo, investe em saúde, infraestrutura, educação, nós podíamos mudar gigantescamente. A outra coisa que tem é que uma parte daquilo que vai para a saúde
vai para a saúde privada. Entende? Vai subsidiar a saúde privada. E a mesma coisa acontece na educação, na verdade não é diferente. Né? O valor do PIB, a meta é chegar a 10%, está em 7%, que vai para a educação, uma parte gigantesca vai para subsidiar as faculdades privadas, as escolas privadas, e por aí vai. Então, para nós não serve também. Então, aquilo que é dinheiro público para a gente tem que ir para os serviços públicos. Laura, um dos temas que a gente trata aqui é a questão da RMC. Né? Você trabalha na Replan, assim como o Zamin trabalhou e nós trabalhamos. Então, né, é um dos nossos principais públicos-alvos. E o pessoal mora principalmente em Campinas, Paulínia e Cosmópolis. Também tem uma parcela importante ali em Sumaré, região. Então, uma das perguntas, né, são duas que a gente vai fazer aqui. Uma delas é, qual é a proposta do partido para aprimorar, desenvolver a integração regional, né, de Campinas com esses demais municípios que influenciam, nem uma influência grande do complexo petroquímico ali, né? E se pessoalmente você indicaria alguém para os petroleiros que moram nessas cidades, né? Os petroleiros que moram nessas cidades, quem você indicaria para que eles votem lá, né? Tá. Olha só, em relação à RMC de uma forma mais geral, a RMC é uma região que a gente poderia dizer assim, poderia ser riquíssima, né? Só que se a gente vai, e aí eu acho que você cita alguns exemplos, Sumaré, Hortolândia, Cosmópolis, a gente vê um grau de pobreza bastante grande, né? E uma influência, e às vezes não é nem só influência, uma necessidade inclusive das pessoas dessas cidades virem para Campinas, inclusive para usar os hospitais. O Hospital da Unicamp é um grande exemplo, que não é nem só a RMC, né? Vem gente inclusive de outros estados. Então, a posição de Campinas como a principal cidade da RMC é fundamental. Então, o sentido de a gente desenvolver e tentar estabelecer outros tipos de relação com as cidades da RMC também são importantes. O que nós achamos? Na atual circunstância, onde a gente tem os prefeitos que tem na RMC, isso é uma batalha que vai ter que ser dada a partir da população dessas cidades. E eu acho que aí uma prefeitura em Campinas ou vereadores em Campinas vão ter que fazer muito trabalho de base em outros lugares. Por quê? Para pressionar a partir da população. Porque não existe nenhum... Vamos dizer que o PSTU ganhasse a prefeitura de Campinas, né? Numa situação hipotética. Você acha que o Edson Moura, em Paulínia, ou aquele que está de plantão no lugar dele em Paulínia, ia querer fazer alguma discussão conosco? Não vai querer, entende? Agora, a necessidade da população segue sendo a mesma. Então, por isso que quando a gente fala, a forma como você constrói, essas relações teriam que ser construídas de outra forma, porque eu acho que dificilmente a gente convenceria o Pivato hoje a parar de pagar a dívida pública, a parar de terceirizar, a investir em saúde e educação de fato, entendeu? Então, numa situação hipotética como essa, e por que eu estou dando esse exemplo também? Nas cidades da RMC, só em Campinas nós temos candidatos. No geral, nós temos aconselhado a galera a votar nulo, né? Na maioria das cidades aqui. E nós achamos que dificilmente, com esta conjuntura, você conseguiria estabelecer a partir de Campinas, por cima, eu digo, né? A partir da prefeitura de Campinas, com a prefeitura de Sumaré, com a prefeitura de Hortolândia, com a prefeitura... Você poderia tentar fazer um trabalho a partir das populações. Olá, né? Eu ainda discordo de você num ponto, sabe por quê? Porque parte dos transportes intermunicipal fica na mão do Estado. A gente vê esse problema de transporte também lá em São Paulo, você vê exatamente o que acontece. A prefeitura faz um projeto e aí vem o Estado, ou coloca o metrô, ou o transporte coletivo em geral lá deles, lá intermunicipal, atrapalhando o do município. Não existe uma integração. Então eu acho que esse caso da região metropolitana de Campinas só tem como resolver a hora que você conseguir dialogar com o Estado. Senão você nunca vai sair. Esse caso da AMTU, todo dia tem um escândalo lá na televisão, alguma coisa reclamando. Eu vejo a cidade de Cosmópolis, lá onde eu moro hoje, que a maior dificuldade da população é baixa renda, não tem
nada economicamente, não tem nada que possa sustentar as pessoas lá. Todas elas precisam sair da cidade. Está havendo um êxodo, vamos dizer assim, da própria cidade, por quê? Se a Replan era que mexia com o comércio, com a parte econômica da cidade, hoje não tem. E temos a parte mais grave atualmente é o pedágio, são R$ 15,40. E a passagem de ônibus também é caríssima, R$ 5,10 é muito dinheiro, e a gente não sabe se a renda daquelas pessoas daria para elas continuar sobrevivendo nas cidades. Então, eu concordo com você quanto ao problema da pobreza, né, da região, e esse problema desse entrave entre o governo municipal e estadual, que um prejudica o outro. Então, não sei se você tem alguma... Não, eu concordo com você. Olha só, os problemas das cidades... O que eu acho? Você pegou um tema que é o problema do transporte, né? Mas se a gente for olhar no geral, os problemas da cidade dificilmente eles vão ser resolvidos única e exclusivamente com as condições que a cidade tem. O exemplo que a gente estava falando antes da saúde. Uma parte da verba da saúde que tem no município é uma verba que é repassada pela federação. E uma parte que é repassada pelo governo do estado. Se nenhum dos dois faz os repasses, etc. e tal, vai dificultar a solução do problema da cidade. Então a cidade, tanto que eu acho que a gente tem tentado fazer isso, por exemplo, nessas eleições, de dizer que não dá para a gente fazer uma discussão hoje de Campinas como se ela fosse uma bolha isolada do cenário nacional, do cenário estadual. Nenhuma cidade... Com raras e honrosas exceções, uma cidade que tenha uma característica ultra específica, tal, sei lá, uma cidade turística no interior, que é uma cidade menor, tal, que demanda menos coisa, pode até ser que ela consiga dar uma certa qualidade de vida um pouco melhor para a sua população. Mas, de uma forma, uma metrópole como Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes, é uma ilusão a gente achar assim, aqui um prefeito mágico, uma Câmara de Vereadores mágica vai resolver todos os problemas. Isso não exime nem a prefeitura, nem a Câmara, de fazer a sua parte também. O problema é que aqui ninguém está fazendo nada, né? Nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal, e aí vai. O que eu acho que é a integração de uma região, ou de várias cidades, até de vários estados, é muito importante. Agora, o problema é como você atingir isso daí com uma certa igualdade. Aquilo que você falou das dificuldades. Se seu partido só tem um candidato, que é em Campinas, tem mais 4, 5 cidades na região ou mais, muito mais. De forma independente de eleição, que é um momento único, de 4 em 4 anos, se trabalhar para que o jovem, ele vai cobrar isso, e não os parlamentares que depois, cada um tem os seus interesses, vem com uma discussão do que é melhor para a região. É como trabalhar isso para que os próprios jovens passam a discutir a importância dessa integração entre as cidades, a questão do transporte, a questão de tudo, como eles influenciar os próximos candidatos para fazer aquilo que eles querem, não o que os candidatos querem, ou que acham que é o melhor. Como fazer isso? Eu acho essa dificuldade, essa pergunta que eu tenho, como fazer isso? Cada partido tem a sua forma, né? Tem aquelas formas velhas, que já todas as vezes a discussão é a mesma, né? Então, tem alguma coisa nova, tem alguma forma melhor, como fazer isso? Porque se deixar para daqui a 4 anos nós voltarmos a sentar aqui e eu te perguntar a mesma coisa, ficou só para fazer programa, né? Um negócio assim. Tá, deixa eu falar uma coisa, Muzambinho. Esse negócio que você fala assim, olha, da população cobrar e de como, né, você fazer com que a população de diversos lugares, você fala da juventude, etc. Tem uma coisa que pra gente é fundamental, que aí, já falei aqui no começo, né? As eleições são um período, tal, mas pra gente o fundamental, tanto para a juventude quanto para a classe trabalhadora de uma forma geral, é a luta. Aí você pode me falar assim, tudo bem, mas se você está lutando aqui, mas o cara que está lá, sei lá, em Cosmópolis, né? Agora,
Eu acho que hoje nós vivemos num momento, eu já vivia antes, de outras formas, mas hoje acho que nós temos, inclusive, com as formas mais modernas de comunicação, etc. e tal, é mais fácil a história dos exemplos. Eu queria citar um exemplo que para mim é categórico. Nas lutas de 2013, quando se começou lá as grandes manifestações que começaram, né, o estopim foi o problema do transporte, depois viraram, né, manifestações multitudinárias, com diversos temas, com muita coisa. Eu venho de uma cidadezinha do interior do Mato Grosso, que tem 13 mil habitantes, e não tem ônibus, óbvio, transporte municipal, né? Naquela cidade teve uma manifestação com 500, 600 pessoas. Por quê? Porque começou com a história do transporte, é verdade, mas o exemplo da luta, então as cobranças, o problema é que todas as cidades, é isso que eu falei, todas as cidades têm. Então, eu acho que o desenvolvimento das lutas, e eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, o desenvolvimento das lutas, muitas vezes a gente pensa que ela se dá e influencia só aquele círculozinho que está ali dentro lutando, fazendo, mas isso não é verdade. O desenvolvimento das lutas, ele influencia aquele grupo que está lutando, mas ele influencia muito mais gente que está em volta. Seria a mesma coisa da gente pensar assim, a luta da categoria petroleira influencia a luta só dos petroleiros? Não é. A luta... Hoje nós estamos na nossa campanha salarial, por exemplo. O que a gente tem falado? Da luta dos bancários, porque os bancários estão em greve, servem como exemplo para nós. Na última rodada de assembleias, a gente falava da luta dos trabalhadores na França. Olha só a greve geral na França, a luta contra os ataques à legislação trabalhista, etc. Quantas vezes nas assembleias nós falamos dos trabalhadores franceses? Então, esse negócio, e isso eu acho que é uma das grandes características da classe trabalhadora, e nós não devemos perder isso nunca, é de entender que a luta da classe trabalhadora, ainda que ela se dê nos rincões, lá do outro lado do mundo, ela tem uma influência que é generalizada. Então, à medida que a classe luta, uma parte da classe luta, ela educa a outra parte também. E à medida que tem vitórias, então essa educação é mais rápida, tal. E quando tem derrotas, também educa, tipo assim, onde foi que nós erramos, quais são os passos que a gente tem que fazer. Então eu acho que o fundamental é esse, eu acho que é para nós, né, para nós. O fundamental é seguir organizando as lutas, aonde elas, porque olha só, a gente não cria lutas, a gente não cria. As lutas, elas surgem. A gente pode organizar as lutas. Então, num momento como esse, de crise econômica, tal, não sei o quê, que o governo vai fazer ataque, somos nós que vamos criar a luta? Não. Mas nós podemos organizar a luta. Então, para a gente seguir organizando a classe trabalhadora e a juventude é fundamental. Laura, já que você citou aí a questão de 2013, um dos debates que ficou bastante proeminente naquele momento era o debate da tarifa zero. E até hoje esse tema é bastante discutido, né? Em São Paulo teve uma discussão grande, aqui em Campinas teve até invasão da Câmara, né? Um processo bem complicado. Aqui em Campinas, qual é a visão do partido? É possível aplicar a tarifa zero? A primeira coisa para você pensar nisso é que você tem que municipalizar o transporte, né? Campinas é uma vergonha. São 4 empresas de transporte com 2 donos, né? Apesar de ser 4 empresas. E que cada vez que você vai... primeiro, a prefeitura paga um subsídio gigantesco para essas companhias de transporte, de baixa, que prestam serviço de péssima qualidade, né? E caro. E aí sempre tem prejuízo. A única empresa que segue, é a única empresa que segue ano após ano no mundo tendo prejuízo e que não fecha. Ela tem prejuízo e não fecha. Tem prejuízo e não fecha. Então, vamos combinar que tem alguma coisa muito errada nisso. É possível você ter tarifa zero. Se você entender 2 coisas no transporte. Primeiro, o transporte tem que ser um serviço público, porque o transporte, principalmente nas megacidades que nós temos no país, né, porque, vamos combinar, uma cidade de 1 milhão de habitantes, com uma região metropolitana que passa dos 2 milhões de habitantes, que é a RMC, o transporte é fundamental. Isso que o Fernandes falou. Olha só, o cara mora lá em Cosmópolis, não necessariamente ele vai trabalhar lá. Não necessariamente os filhos e ele vão estudar lá, porque muitas vezes não tem escola, não tem universidade, etc.
Então, o transporte, ele não é simplesmente o meio de você ir de um lugar para o outro. Nas grandes cidades, o transporte significa a sobrevivência. É você poder ter educação, você poder ter saúde, você poder ter acesso a lazer, a cultura, a tudo. Então, para nós tem essa premissa, entender o transporte como um direito, né? E não como uma mercadoria para gerar lucro para os grandes empresários. E se a gente entende como um direito, a primeira coisa é que tem que ser responsabilidade do Estado. Então, no caso do transporte municipal, é responsabilidade das prefeituras, no caso dos transportes intermunicipais, dos estados, e por aí vai, cada um com o seu grau, né, cada instância de governo com o seu grau de responsabilidade. E nós achamos que é possível ter tarifa zero. Nós somos a favor de que tenha saúde pública gratuita, que tenha educação gratuita. Se o transporte é um direito, por que ele também não pode ser gratuito? Entende? Agora, isso significa investir e isso significa lutar contra uma máfia, que não é um problema só de Campinas, porque a máfia dos transportes no país inteiro é vergonhosa. É nacional. É nacional e é vergonhosa, né? É uma luta na qual você vai ter que se apoiar também na população aqui, e aí a gente volta à história dos conselhos populares. Muito bem. Quero fazer uma pergunta polêmica, então. Quero que os colegas aí pensem também perguntas polêmicas para o partido PSTU. Bom, aqui nós temos uma seleçãozinha. Eu vou fazer uma das perguntas que está aqui. E aí os colegas pensem também. Recentemente houve, alguns chamam de racha, outros chamam de uma cisão mais amigável, que foi o pessoal que saiu do partido para fundar o Mais. Né? E essa grande discussão dentro do PSTU se deu em torno do tema do impeachment, ser ou não ser o golpe, enfim, esse temário todo. Então, queria que você comentasse um pouco isso. O impeachment, foi golpe ou não foi golpe? Olha só, a primeira coisa da divisão, acho que é mais profundo, né? A gente passava por um período de pré-congresso da nossa organização e acho que nós tínhamos diferenças mais profundas do que essa, inclusive. Sobre a época que nós vivemos, sobre uma série de análises históricas, inclusive, que diferenciam o PSTU dos companheiros que saíram. Ainda assim, achamos que eram polêmicas que poderiam seguir se organizando e seguimos a polêmica dentro da mesma organização. Os companheiros tiveram uma visão distinta, achavam que não dava e optaram por fazer uma experiência em separado. Essa é uma coisa. Em relação ao problema, né, a polêmica de que se foi golpe ou se não foi golpe. Nós acreditamos que um impeachment não é um golpe. Nós temos uma visão, inclusive, clássica daquilo que é um golpe, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, um golpe como uma questão genérica, pode servir qualquer coisa. Se eu te der um soco, é um golpe, certo? Na língua permite isso. Mas para a gente ele é um conceito político. E um conceito político de golpe significa uma mudança nas relações do regime que não aconteceram no país. E, no geral, são golpes, aqueles que, inclusive, fazem parte das Forças Armadas. Independente dele estar assumindo o governo, que seria um golpe militar, ou um golpe civil com apoio das Forças Armadas. No geral, o governante que é afastado é preso, foge, é exilado. E não é nenhuma dessa... Isso não tem a ver com o que aconteceu no impeachment no Brasil. Então, pra gente, isso não é golpe. Aí, alguns companheiros falam assim, mas é uma manobra, se a Dilma, como fala, cometeu crime de responsabilidade ou não cometeu. Olha só, infelizmente, é assim que funciona a democracia burguesa. Então, a democracia burguesa, ela permite, a gente gostando ou não, que mesmo sem provas, ou com provas, e aí vai depender da versão que cada um fica com a sua, se ela deu pedalada, não deu pedalada, se aquilo era crime, se não era crime, ela permite que o parlamento faça isso. Não sei se vocês... E olha só a incoerência. Quando o Collor sofreu impeachment, o grande crime dele era ter uma Elba no nome dele que ele não conseguia justificar. Lembra o que é uma Elba, né? Aquele carro da Fiat maravilhoso lá que tinha.
Depois o STF inocentou ele. Então, porque esse é o problema. O jogo da democracia burguesa é esse. Esse é o regime democrático que existe, que permite esse tipo de, que alguns chamam de manobra, ou podemos dar o nome que quiser, entendeu? Agora, isso é distinto do conceito de um golpe de Estado. Um golpe de Estado envolve outras coisas que não foi o que aconteceu. Para a gente ver o problema, né, ver se encaixa ou não encaixa no conceito político de golpe. A Dilma foi cassada, saiu e não perdeu seus direitos políticos. Essa foi assim, nenhuma história de golpe. Isso aconteceu. Entende? Se a gente pegar o golpe nas Honduras, o cara foi tirado de casa de pijama pelo exército. Entendeu? Aí é um extremo. Depois a gente pode pegar o golpe militar no Brasil, que aí é um negócio ainda mais, né, recrudesceu ainda mais. Já que você entrou até na questão do crime de responsabilidade, se o PSTU tivesse um senador lá no Senado naquele dia, ele teria votado a favor ou contra o impeachment? Provavelmente a gente teria se abstido. Provavelmente. Mas esse é o negócio do... Como eu vou dizer? De como a burguesia faz para tirar... Foi esse método. Ela faz isso dentro do regime democrático burguês. Ela tira e põe aqueles que ela acha que, em determinado momento, conseguem ou não conseguem aplicar as políticas que eles acham que tem que ser aplicado. Nós achamos que a Dilma perdeu o apoio da burguesia fundamentalmente porque a classe trabalhadora já não a apoiava. Então ela não conseguia tomar as medidas que hoje Temer toma, por exemplo, controlando a população. Porque se você pega, inclusive a própria história do impeachment, né? A burguesia vai cozinhando isso aí. Porque também o Temer, vamos combinar, né? Tipo assim, ele não é ponto de apoio para nada. Só que a Dilma se torna uma coisa tão frágil, um governo tão frágil, que controla tão pouco, que também já não serve mais. Então o Temer é tipo assim, já que não tem, vamos para essa alternativa. Também não tem nenhuma garantia de que ele termine o governo. Tanto porque assim, né, o cara conseguiu entrar no governo com menos popularidade, com a mesma popularidade de quem estava saindo. Ou seja, a capacidade dele de controle também é baixa, tal. Tem manifestação, tem luta, tem greve, tal, etc. Se nós conseguirmos, de fato, unificar a classe trabalhadora numa grande greve geral, que barre os ataques, que vá contra esse governo, é fácil ele cair também, né? Não é... Bem organizadinho. Estava pensando na reforma política. Vamos dizer que vai pedir para diminuir o número de partidos. Você acha que o PSTU e os partidos de esquerda conseguiriam se unir hoje para combater esse regime de direita? Aí, qual a ideia que você tem nisso? Só para entender a pergunta, se unir na luta ou se unir nas eleições? Na luta e nas eleições também, porque no fundo vai ter que fazer as duas coisas, né? Então, olha só, o problema da reforma política, aí pegando daí para chegar onde você falou, o problema da reforma política tem a ver com aquilo que é você ir... O grande sonho da burguesia brasileira é que aqui fosse os Estados Unidos que tivessem, né, democratas e republicanos e fosse fazendo a tal da alternância de poder, né, como se alternasse alguma coisa, né? Alterna um feio para um horroroso e vai indo por aí. Então, o problema da reforma política é esse. Não tem a ver com diminuir a quantidade de partido pura e simplesmente. Tem a ver com você ter um controle maior, né? Já foi assim na mini reforma política que teve antes, que, por exemplo, diminuiu o tempo de televisão, o tempo de campanha, é muito antidemocrático, é isso, assim. Partidos que têm 10 minutos para falar, outros que têm 10 segundos, né? E por aí vai. Exclui os partidos dos debates, então a emissora só chama se quiser e por aí, né? Vai. Que é aquela reforma que teve 2015. Então acho que a reforma política vai para aí. Em relação ao problema da união da esquerda, então você tem em dois campos, no campo eleitoral e no campo das lutas. No campo eleitoral, olha só, dependendo como for a reforma política e do tanto que isso significar,
Pode ser que, tipo assim, vários partidos de esquerda resolvam ter o que em alguns países, por exemplo, se chama uma plataforma, para conseguir viabilizar eleitoralmente. Isso significa que nós vamos ter o mesmo programa, dizer as mesmas coisas? Não significa nada disso. Pode significar uma necessidade dentro de um regime que é antidemocrático, no sentido de impedir que esses partidos participem das eleições, você ter uma plataforma em conjunto para garantir a participação, garantir de ter candidato, de ter tempo, esse tipo de coisa. Outra coisa é uma unidade programática. Eu acho que hoje ainda existem muitas diferenças dentro da esquerda, no sentido de falar assim, olha, aqui cabe todo mundo dentro do mesmo partido, etc. Então, isso num campo. No outro campo, que é o campo das lutas. Olha só, nós estamos a favor de todas as unidades para lutar. De todas, todas. É para lutar? Vamos unificar. Podemos pegar agora o exemplo do dia 22, amanhã, né? A CUT estava chamando, tal, vamos chamar. A gente achava que o mote que a CUT estava chamando era um mote que era, né, a história do golpe, nós achamos que não foi golpe, etc e tal, fazia parte de um calendário que tinha mais a ver com uma defesa do governo, né, que saiu, que era o governo Dilma, do que de organizar as lutas. Nós achamos que esse negócio tomou um outro caráter. Nós achamos que temos que participar do dia 22, onde for possível. Entendeu? Por quê? Porque é para lutar? É para lutar? Então, vamos junto. É em defesa, é contra os ataques, contra o ajuste. Dia 29, agora, né, que nós conseguimos uma coisa que eu não sei quando foi a última vez que foi possível isso. Reunir sindicatos de metalúrgicos da CUT, da Força, com lutas e tirar um dia nacional de mobilização. Ah, tá, nós temos um monte de diferença. Se a gente for pegar as centrais, tem um monte. Mas e aí? Nós estamos todo mundo aqui sofrendo o mesmo ataque. É possível construir um dia nacional de mobilização dos metalúrgicos, todo mundo aí, muita batalha? Então, vai ser grande, vai ser pequeno? Nós não sabemos, né? Ninguém tem bolinha de cristal. Mas, para lutar, vamos que vamos. Então, não é bem uma pergunta, mas não sei se você quiser falar sobre isso, tudo bem. Eu vejo, como participante da sociedade, e que não tenho hoje tanto conhecimento e nem tantas informações como já tive um dia, quando eu fui dirigente sindical, mas eu vejo que falta aos partidos, principalmente uma crítica atual, o problema não é a questão do impeachment em si. Por que acontece? Estava fragilizado com uma aliança só de traidores, né? Traidores que não estavam ali para garantir nada, só estavam ali para garantir ou o status quo, ou a elite, ou a burguesia, aquelas coisas que interessavam, que eram fazer mudanças nenhuma, tanto que teve várias propostas para ser discutida e não foram discutidas, porque naquele momento não era interessante. Estava fragilizado por tudo que vinha acontecendo no país, de corrupção, de não sei o quê, de denúncia, tal. Aconteceu. Não que eu seja a favor ou contra. Né? Se você for ouvir de um lado, e eu tenho uma tendência a ser bem à esquerda, até mais à esquerda do que muitos, eu acredito que Dilma, foi a menos culpada de tudo. Tenho a absoluta certeza, convicção, que mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, ela é a menos culpada de tudo. Dentro do Partido dos Trabalhadores. Nos outros eu não sei. Então eu vejo que falta a todo mundo fazer uma meia-culpa do que aconteceu, o que vinha acontecendo quando fizeram essas alianças. E quando o partido, eu fui filiado ao PT por muitos anos, eu dizia bem lá atrás, o dia que o PT chegar ao governo, não ao poder, porque não vai ter o poder, eu já estou fora há muito tempo. Por quê? Porque através de eleições, aonde você tem que governar com alianças, e com quem seriam essas alianças? Com o partido do Maluf, com o pessoal do PMDB, com outros. Tem como. Você vai ter que fazer distribuição de cargos, né? E depois você vai choramingar porque aconteceu o que aconteceu. Você sabia que você não poderia, né? Não podia acreditar nessas pessoas. Você sabia com quem você andava. Então eu acho que falta uma reflexão
E se realmente o Partido dos Trabalhadores quer hoje mudar, se ele não for para dentro e discutir muito mais do que o impeachment, tudo que aconteceu, e fazer uma limpa, tem que fazer, na minha visão, hein? Eu não sou PT, mas eu estou dizendo, fazer uma limpa de muita gente que está lá, várias lideranças que apareceram e que a gente acreditou e eu acreditei, já me taxei de inocente por ter acreditado naquele ser humano, e eu acho que o ser humano a gente tem que ficar sempre com o pé atrás do que ele está falando, do que ele está defendendo, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então eu penso isso, né? Sei que a forma que o PSTU defende de administração, de envolvimento, é muito diferente do que está aí. Eu acho que é uma distância muito grande com o que a sociedade entende. A juventude, os mais velhos, entende. Outro dia, conversando com o Margarida, eu falei isso para ele. Falei, para mim, eu não estou dizendo que seus discursos estão equivocados e errados. Eu acho que há uma distância para o que é a nossa sociedade, do jeito que ela foi trabalhada, do jeito que ela foi formada, do jeito que ela é hoje. Isso não quer dizer que não possa mudar e que não tenha que brigar para isso. Eu defendo isso. Quando o pessoal coloca a questão do socialismo em discussão, e aí cada um parece que tem uma forma de chegar a isso, ao socialismo, quando você fala da dificuldade de unir, então é muito difícil para quem não participa dessas questões ideológicas, dessas questões assim, de ter um posicionamento ou de ter uma defesa das coisas bem claras. É porque você falou, eu vou me tornar, ou outros vão se tornar, propaganda daquilo que acreditaram, das coisas que acreditaram, das mudanças que forem propostas. Eu acho isso, enquanto um cidadão que não tem e não tive todas as questões para eu poder me posicionar, mas eu vejo de longe, sem entrar que a Globo para mim, é o maior partido que nós temos no país, é a Globo. Não existe outros partidos, o maior partido é a Globo, que diz e faz o que quer. Nós falamos a linguagem da Globo, nós dançamos o que a Globo quer, nós comemos o que eles querem. Então, como que nós lutamos contra tudo isso? Eu lembro, outro dia eu estava, me desculpa um pouco a demora, outro dia eu estava lembrando, lá no começo, quando eu entrei no sindicato, para a gente fazer um boletim, para entregar para 1.200 pessoas, era quase que um dia inteiro. O jornalista tinha que conversar com um diretor, o diretor falar o assunto, o jornalista ia escrever, o Noé, que era o nosso gráfico, ir lá no fundinho, passar aqui lá não sei quantas vezes, para sair um boletim para nós levarmos lá naquele dia para poder entregar para 1.200. A Globo em um segundo formava, naquela época, 180 milhões de habitantes no Brasil. Como que você luta, como que você consegue tentar mudar isso? É uma dificuldade enorme. Não estou dizendo que não tenha que fazer, estou dizendo que isso existe. E não pode também fazer esses tipos de convênios ou de alianças que o Fernando Henrique fez, o PSDB fez e que a gente criticava, e depois o partido que a gente acreditava lá fazia as mesmas. Isso é um descrédito danado, para a sociedade está vendo tudo isso. O leigo está vendo tudo isso. Então, precisa tomar muito cuidado com as críticas, com as participações e com tudo que está sendo discutido. Eu acho que algumas coisas que você falou são fundamentais, Muzambinho, e talvez isso seja o fundamental também de quando a gente for pensar aí, você falou das considerações finais, né? Então, para a gente ir pensando. A primeira coisa que você falou lá, do problema do que foram os governos do PT e por aí vai. Para nós, e você conhece um pouco o nosso partido, tal, militou junto, né, e seguiu acompanhando a gente durante algum tempo, o nosso partido acha que existe um problema básico nesses governos, que é o que nós chamamos de governos de conciliação de classes, que é o que você chama das alianças. Entende? Acreditar que é possível fazer governos de aliança com setores da burguesia é uma ilusão. Vai terminar mal, de um jeito ou de outro. Vai terminar mal como terminou mal agora
que o cara, né, achou uma brecha e passou uma rasteira, mas termina mal de outro jeito. Terminou mal, neste sentido, terminou mal para Dilma. Mas em outros sentidos termina mal para a classe trabalhadora. Sempre. Os governos de conciliação de classe, os governos de aliança entre trabalhadores e patrões, sempre acabam mal para a classe trabalhadora. Porque é impossível você governar para ambos. Porque os interesses da classe trabalhadora são exatamente o contrário dos interesses dos patrões. Então, não é possível. Pra gente lá atrás, lá atrás a gente já falava, olha só, o pessoal dizia que a gente era louca, a gente falava lá em 89, olha só, nós estamos apanhando o Lula, mas essa história do Lula fazer ter como vice o Bisol já está errado. Já está errado, porque é um setor da burguesia, minoritário naquela época, um setor minoritário da burguesia, mas já era. Depois ele foi eleito com José de Alencar, um dos maiores industriais do ramo têxtil do país, entende? Aí depois é isso, Dilma com Temer, vai dar errado. Para a classe trabalhadora vai dar errado. Porque qual é o negócio? Qual foi o grande tchan, né, do governo do Lula e do começo do primeiro mandato da Dilma? Eles pegaram um período de crescimento econômico em que era possível você governar para a burguesia e jogar, né, as políticas de compensação para a classe trabalhadora. Então, o Bolsa Família, o não sei o quê, pererê. Quando vem a crise econômica, a burguesia já vira e fala assim, o bolo parou de crescer, agora eu quero o bolo inteiro para mim. E aí acabou a graça, acabou a brincadeira. Sem contar que serve a outras coisas também, né? Se a gente for olhar, tipo assim, a política internacional vai lá e manda tropas para Haiti. Aqui não serve isso, aqui não serve. Isso aí serve para depois a família do José de Alencar ir lá e colocar indústrias têxtil no Haiti, entende? É um absurdo. Então, para nós, os governos de conciliação de classes vão dar errado para a classe trabalhadora. Não é possível acreditar. E aí eu vou voltar bem rapidamente, que é esse negócio que você falou assim, eu não sei lá se a Dilma era mais culpada ou a menos culpada, porque não é um problema individual da Dilma, entende? Pode ser, tipo assim... o que importa no fundamental não é a Dilma em si, é o tipo de governo que ela se propôs a fazer. Aí, voltando à história do se foi golpe ou se não foi golpe, se aprendeu alguma coisa ou não aprendeu, eu acho que o PT não aprendeu nada. Na boa, com todo o respeito que eu tenho aos companheiros, a quantidade de alianças que estão fazendo nas campanhas eleitorais com PSDB, DEM, PMDB, acabou de... Essa é a narrativa do PT, certo? De que teve um golpe. E está fazendo campanhas municipais com os golpistas. Então, tem uma incoerência gigantesca entre o discurso e a prática. Mas o que eu acho que é mais importante disso, mais importante, que é o caminho que a gente vai seguir, né? Esse negócio que você fala assim, olha... O discurso do socialismo é um discurso distante hoje do que o discurso do socialismo sempre foi distante. Porque a questão de vir a uma revolução socialista e não vir uma revolução socialista, ela tem muito menos a ver com o discurso do que com as necessidades da classe trabalhadora. Então, quando teve a revolução na Rússia, só um exemplo, né? A revolução na Rússia, ninguém falava assim, revolução socialista na Rússia. Falava pão, paz e terra. Porque eram as necessidades objetivas que falavam assim, aqui, para a Rússia sair da guerra, aqui, para os camponeses terem acesso à terra, aqui, para os trabalhadores da cidade conseguirem comer pão, e era pão mesmo, não é no sentido figurado, é pão, é necessário a gente destruir esse sistema. A única forma vamos derrubar o cara, vamos construir um outro sistema, é isso. Então, só que se ninguém falar do socialismo, isso nunca vai passar como uma hipótese também para a classe trabalhadora, apesar das suas necessidades. Então, o que nós achamos? É necessário seguir falando do socialismo, explicar pacientemente para as pessoas, com paciência o que é o socialismo para nós, mas é preciso, junto com isso, organizar a classe trabalhadora. Desorganizadamente, eu acho que o exemplo de 2013 é um bom exemplo. Se fala que em um dos dias havia mais de 1 milhão de pessoas nas ruas no país inteiro, né? 300 mil aqui, 100 e tantos mil lá, tal, não sei o quê. 1 milhão de pessoas na rua. De fundo,
apesar de serem gigantescas, as maiores manifestações, inclusive alguns dizem maior do que no Fora Collor, comparado com as diretas, que foram as grandes, de fundo não houve uma mudança estrutural. Conseguiram um recuo tático naquele momento de voltar a diminuir o preço das passagens, que tinha sido o estopim, mas a série de reivindicações que permeavam aquelas mobilizações, saúde, educação, uma série de direitos, não foi atingido. Então, por quê? É importante que a população saia espontaneamente às ruas? É fundamental, porque se não tiver apoio da população de uma forma geral, também você não vai para lugar nenhum. Agora, ela tem que sair organizada, com os nossos métodos. Então, a classe trabalhadora organizada, que consegue parar a produção, fazer greves, afetar aquilo, ocupar as fábricas quando for necessário, ocupar os metrôs, o sistema de distribuição, de transporte e tal. E isso nós não conseguimos fazer espontaneamente. Isso nós só conseguimos fazer organizado. E aí a luta cotidiana vai ajudando a gente a organizar. Agora, só um exemplo, né? É o último, prometo, que tem a ver com a história do socialismo, né? Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, foi uma desgraceira, todo mundo falava assim, acabou, né? Os deputados socialistas tinham votado lá pela guerra, então era uma decepção generalizada. 3 anos depois teve uma revolução na Rússia, entende? Então a gente acha que o tempo da história não é o nosso tempo cotidiano. Ele pode ser mais lento em alguns momentos, então a gente gostaria que ele fosse mais rápido, que as coisas acontecessem. E muitas vezes ele é muito mais rápido do que aquele tempo que a gente... Então, a própria consciência das pessoas... você participou de muitas greves, eu acho que você deve ter vários exemplos disso, né? O cara que entra na greve pensando miudinho aqui, quando termina a greve, o cara tá pensando outras coisas grandes, que às vezes o cara nem é do sindicato, nem quer a greve, mas ele entra na greve, vai, se organiza, não sei o quê. Daí a pouco o cara quer fazer mais coisas. Então, nós acreditamos nessa capacidade também da classe trabalhadora, de lutar, de se organizar. Laura, queria te fazer só mais uma perguntinha, se couber aí no fio. 3 minutos? Não, então vou abrir para você fazer as considerações finais. Aí a pergunta fica mais para o consumo interno nosso. Não, só por fim. Inclusive, só para ficar claro, fala para o pessoal, inclusive de você mesmo, da candidatura, número, tudo, Margarida. Bem, então, né, vou começar por aí, porque eu sempre esqueço disso. Eu sou Laura, meu nome de candidata é Laura Leal, que é meu sobrenome, meu número é 16.000. Sou candidata a vereadora em Campinas. Nosso candidato a prefeito em Campinas é o companheiro Marcos Margarido, que é o número 16. Né? É fácil de lembrar, contra Burguês, Lutilote 16. Essas são as nossas candidaturas em Campinas. Mas como eu comecei, eu gostaria de terminar. Para nós, as nossas candidaturas nesse momento, elas estão a serviço da luta dos trabalhadores. Nós achamos que neste momento, mais importante inclusive do que as eleições, é a gente avançar no sentido de construir uma grande greve geral nesse país. Porque os ataques são muitos, né? Então a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o ajuste fiscal, são ataques brutais contra a classe trabalhadora. E nós achamos que a única forma de fato da gente conseguir barrar esses ataques é construir uma grande greve geral nesse país, que junte todas as categorias organizadas, que junte a juventude, não só a juventude estudantil, mas a juventude da periferia, o povo pobre da periferia, a classe trabalhadora organizada, e que pare esse país e que mostre qual é o caminho que nós queremos seguir. Porque se não for assim, vai ser muito mais difícil e os ataques virão. Então, as nossas candidaturas estão a esse serviço, de construir a greve geral, de apoiar a luta dos trabalhadores, de apoiar as greves que estão acontecendo, e nós esperamos que seja esse o caminho que a classe trabalhadora opte por fazer nesse momento, se organizar e lutar. E a gente agradece aí a todos os espectadores, o pessoal que está nos acompanhando, a base, né, o pessoal que veio aqui participar, PSTU, e continuamos aí com a nossa série de entrevistas e na luta. Obrigado a todos. Obrigado aí, equipe. Valeu. Obrigado para nós. Não volta, né? O que a gente está dizendo não volta. Eu gostaria que vocês pensassem. Eu gostaria que vocês pensassem.